Foi embora. Mas esse troço tá lindo? Peraí, deixa eu pegar um copo. Fizeram Curitiba, o pessoal já entrou aqui. Acho que ninguém entrou ainda. Não, tem alguma coisa acontecendo hoje. Hoje deve ser outra coisa. O jeito que ficou lento ali. Rodrigo Maia, boa noite. Recebeu notificação, Rodrigo, que eu não recebi até agora. Sem notificação de novo. E eu não tô nem com filme, o vídeo ainda nem entrou. Não consegui, não é? Eu tô do lado do Charles e o vídeo não entrou no meu celular. Tem alguma coisa esquisita. Rodrigo Maia consegue entrar porque acho que ele entra direto, né? Eu tô entrando direto na sua linha do tempo, e não tem nada na sua linha do tempo. Para mim. Mas se o Rodrigo Maia entrou, Então, eu não toca sei a como é que é ficha. isso. Não sei o que está acontecendo. Tô dizendo que não entrou nada. Eu podia fazer tudo de novo. Eu não sei se tivesse alguém que pudesse dizer alguma coisa. Além dele, né? Porque só tá ele. Rodrigo Maia, vou fazer o seguinte, eu vou desligar tudo e vou ligar tudo de novo para ver se... Hermínia, peraí, não vou desligar não. A Hermínia também conseguiu entrar. Então tem que dar um tempo, Mael. Então não sei o que está acontecendo. Agora entrou. Agora entrou. Agora que entrou. Sei lá o que é. Não sei o que está acontecendo. Infelizmente, essa é a situação. Bom, vamos falar então hoje sobre a política. Vamos fazer uma introdução à política e depois a gente fala sobre as palestras sobre o coronavírus, né? Vamos dar continuidade. Mas primeiro vamos fazer essa introdução aqui. Se todos pudessem ter o que quisessem, na hora em que quisessem, não haveria aquilo que chamamos de política. Não, todo mundo tem o que quer, na hora que quer. Né? A despeito do sentido exato da complexa atividade conhecida como política, e como este trabalho mostra, né, vai mostrar para vocês, a política ela tem sido compreendida de diversas maneiras. É claro que a experiência humana nunca nos dá tudo o que queremos. Em vez disso, há concorrência, embate, fazemos concessões e às vezes temos de lutar pelas coisas. Assim, desenvolvemos uma linguagem para explicar e justificar nossas demandas e para desafiar, contradizer ou satisfazer as dos outros. Essa pode ser uma linguagem de interesses tanto de indivíduos, quanto de grupos, ou pode ser linguagem de valores, tais como
direitos e liberdades, ou divisão igualitária, justiça, né? Mas no cerne da atividade política, desde o seu começo, está o desenvolvimento de ideias e conceitos. Essas ideias nos ajudam a estabelecer o que queremos e a defender nossos interesses, não é verdade? Mas essa imagem da política e do lugar das ideias que lhe dizem respeito não é tudo. Ela sugere que a política possa ser reduzida a questões tais como quem fica com o quê, onde e quando e como. A vida política é, em parte, uma resposta necessária aos desafios da vida cotidiana e o reconhecimento, né, de que a ação coletiva é quase sempre melhor que a ação individual. Mas outra tradição do pensamento político está associada ao pensador grego Aristóteles, para quem a política não era apenas a luta para satisfazer as necessidades materiais em condições de escassez. Com o advento de sociedades complexas, surgiram outras questões. Quem deve governar? Quem pode, que poder devem ter os governantes políticos e como as exigências para legitimá-los podem ser comparadas às outras fontes de autoridades, tais como a família ou as autoridades religiosas. Diferente, não é? Aristóteles disse que é natural para os homens viverem de forma política. Isso não é apenas a observação de que o homem é melhor numa sociedade complexa do que abandonado e isolado. É também a premissa de que existe algo essencialmente humano a respeito das perspectivas de como as questões de interesse público devem ser decididas. A política é a nobre atividade na qual os homens decidem as regras pelas quais viverão e os objetivos que querem buscar coletivamente. Bom, nós vamos aí fazer alguns pontos. Esse tópico aqui é meio grande, né? Mas eu acho que pelo menos uns 5 pontos. Primeiro, vamos ver a questão do moralismo político. Depois nós vamos ver o realismo político. Primeiro, o moralismo político. Olha só. Todos os seres humanos há participação na atividade política, né, no seu sistema. Por exemplo, as mulheres, os escravos, os estrangeiros estavam excluídos do direito de governar a si mesmo e aos outros. No entanto, sua ideia básica de que a política é a única atividade coletiva direcionada a certas metas e fins comuns ainda ressoa. Mas quais fins? Muitos pensadores e políticos, desde o mundo antigo, desenvolveram diferentes ideias a respeito dos objetivos que a política poderia ou deveria atingir. Tal abordagem é conhecida como moralismo político. Para os moralistas, a vida política é um ramo da ética ou filosofia moral, e assim não surpreende que haja tantos filósofos no grupo de pensadores políticos e moralistas. Eles argumentam que a política deveria ser direcionada à conquista de objetivos relevantes, ou que os arranjos políticos deveriam ser organizados para proteger certas questões. Dentre elas estão valores políticos, tais como justiça, igualdade, liberdade, felicidade, fraternidade ou autodeterminação nacional. Em sua face mais radical, o moralismo produz descrições de sociedades políticas ideais conhecidas como utopias, cujo nome vem do livro Utopia do estadista e filósofo inglês Thomas More, publicado em 1516. Pensadores políticos utópicos existem desde o livro A República do filósofo Platão, lembra? Obra que ainda é usada por pensadores modernos, tais como Roberto Nozick, né, para explorar ideias.
Alguns teóricos consideram o pensamento político utópico uma iniciativa perigosa, já que, no passado, ele levou às justificativas da violência totalitária. No entanto, em sua melhor versão, ele é parte de um processo de luta por uma sociedade melhor. E muitos dos pensadores discutidos neste trabalho usaram-no para sugerir valores a serem buscados ou protegidos. Vamos agora para o realismo político? Vamos lá, hein? Outra tradição relevante de pensadores rejeita a ideia de que a política existe para oferecer valores éticos ou morais, tais como felicidade ou liberdade. Em vez disso, eles argumentam que a política tem a ver com o poder, que é o meio pelo qual os fins são alcançados, os inimigos derrotados e as concessões mantidas. Sem a habilidade de alcançar e exercer o poder, os valores, a despeito de quão nobres possam ser, são inúteis. Por isso que eu venho me batendo na tecla que Bolsonaro ele tem que, não é só o cargo de presidente, ele tem que ter o poder. Hoje, na atualidade, o poder já estava constituído quando ele entrou para o governo. Está tudo dominado. Legislativo, executivo, movimentos sociais, partidos políticos, universidades, movimentos sociais que eu já falei, né? Tudo isso está dominado. Imprensa, mídia toda, assim, em geral, né? Rede Globo, isso está tudo dominado. Então ele tem que alcançar o poder, porque falar moralmente, dizer, não, isso aqui está errado, que a Rede Globo está fazendo, não sei o que e tal, ela não pode fazer, porque o poder está com ele. Mas que o poder não está com ele, então ela pode. Então não adianta dizer assim, que eles são, como é que se chama a palavra? Eles são, sei lá, desonestos, qualquer palavra dessa, isso não adianta nada, porra. Entendeu? O grupo de pensadores que focam no poder, em vez de na moralidade, é descritos como realistas. Tá? Eles concentram sua atenção no poder, no conflito, na guerra, e são, em geral, cínicos a respeito das motivações humanas. Talvez os dois maiores nesse grupo tenham sido o italiano Nicolau Maquiavel e o inglês Thomas Hobbes, contemporâneos de período de guerra civil e desordem nos séculos XVI e XVII, respectivamente. A visão de Maquiavel da natureza humana enfatiza que os homens são mentirosos e ingratos. Você vai duvidar de que os petistas não são isso? Não são nobres nem virtuosos. Ele advertiu do risco das motivações políticas que vão além das preocupações com o exercício do poder. Para Hobbes, o estado de natureza sem lei é aquela da guerra de todos contra todos. Por meio de um contrato social com seus súditos, um soberano exerce o poder absoluto para salvar a sociedade do seu estado bruto. Mas a preocupação com o poder não é exclusiva do início da Europa moderna. A maior parte do pensamento político do século XX se ocupa das fontes e do exercício do poder. Conselho sábio, outro ponto. Realismo e moralismo são grandes visões políticas que tentam dar sentido à experiência política e à relação dessa com outras questões da condição humana. Todavia, nem todos os pensadores políticos assumiram tal perspectiva ampla sobre os eventos. Ao lado dos filósofos políticos, há uma antiga tradição similar que é pragmática e preocupada com o alcance dos melhores resultados possíveis. O problema da guerra e do conflito jamais será erradicado e argumentos a respeito da relação entre os valores políticos como liberdade e igualdade talvez nunca sejam resolvidos, mas talvez possamos progredir no desenvolvimento constitucional, na determinação de políticas e na garantia de que os governantes tenham a maior estabilidade possível. Algumas das mais antigas ideias sobre política, tais como as do filósofo chinês Confúcio,
estão associadas às habilidades e virtudes de um conselheiro sábio. Isso nós vamos tratar em outra ordem, a questão de Confúcio. Muito interessante. Bom, o surgimento da ideologia. Outro tipo de pensamento político é com frequência descrito como ideológico. Uma importante linha enfatiza a perspectiva segundo a qual ideias são peculiares a períodos históricos distintos. As origens do pensamento ideológico residem na filosofia histórica dos alemães Hegel e Marx. Eles explicam como as ideias de cada período histórico diferem porque as práticas e instituições das sociedades são diferentes. E o significado das ideias muda com a história. Entendeu? É como se tivesse assim, você vai tendo ideias, mas dentro de um contexto histórico-social. Elas vão mudando à medida que o contexto social vai mudando. Platão e Aristóteles pensavam a democracia como um sistema perigoso e corrupto. Olha só. Platão e Aristóteles pensavam a democracia como um sistema perigoso e corrupto. Ao passo que a maioria das pessoas no mundo moderno a veem como uma melhor forma de governar. Não é? Tudo está ruim, mas a melhor forma que tem, ou a pior, a menos pior, é a democracia. E quando ela existe, porque aqui no nosso país não tem democracia, não. Acordem. Quem é que manda no país? Quem é que diz quem vão ser os candidatos? Regimes autoritários contemporâneos são encorajados a se democratizarem. De maneira similar, a escravidão já foi pensada como uma condição natural que excluía muitos de qualquer direito, e até o século XX a maioria das mulheres não era considerada cidadã. Isso levanta questões dos quais seriam os motivos de algumas ideias, como a igualdade, terem se tornado importantes, enquanto outras, como a escravidão e o direito divino dos reis, terem caído em desuso. Marx explica essa mudança histórica, né, argumentando que as ideias estão vinculadas aos interesses das classes sociais, tais como os trabalhadores ou capitalistas, quais serviram de base aos grandes ismos da política ideológica do comunismo e socialismo, ao conservadorismo e ao fascismo, etc, etc. As classes sociais de Marx não são a única fonte de política ideológica. Muitas ideias recentes também surgiram das evoluções ocorridas dentro do liberalismo, do conservadorismo, do socialismo e do nacionalismo. O pensamento político ideológico também tem sido alvo de hostilidade e crítica. Se as ideias fossem apenas um reflexo dos processos históricos, há argumentos críticos. Isso significaria que os indivíduos envolvidos nesses processos desempenhariam essencialmente um papel passivo, e que a deliberação racional e a argumentação teriam valor limitado. A luta ideológica pode ser mais bem vista como uma competição entre times de futebol. A paixão, em vez da razão, seria mais importante na escolha por um time. E a vitória, em última instância, é o que conta. Muitos se preocupam que a política ideológica resulta nos piores excessos do realismo, no qual os fins justificam meios brutais ou injustos. A política ideológica parece ser uma luta perpétua ou guerra entre campos rivais e irreconciliáveis. A solução de Marx para esse problema seria o triunfo revolucionário das classes trabalhadoras e a vitória tecnológica sobre a escassez, o que resolveria o problema do conflito político. À luz do século XX, tal abordagem da política parece ser, para muitos, um tanto quanto otimista, já que a mudança revolucionária tem sido vista como a substituição de um tipo de tirania por outro. Né? Você teve a do Stalin, o que adiantou aquilo? Segundo essa visão, o marxismo e outras ideologias são apenas a versão mais recente de um moralismo utópico e realista. O último ponto que eu gostaria de levantar aqui é um futuro em disputa. De acordo com Hegel, as ideias políticas são a abstração da vida de uma sociedade, Estado, cultura ou movimento político. Para que essas ideias façam sentido, bem como as instituições e os movimentos que elas explicam, é preciso examinar sua história e seu desenvolvimento.
Tal história é sempre um relato de como chegamos ao ponto em que estamos hoje. O que não podemos fazer é olhar adiante e ver qual é o rumo da história. Na mitologia romana, a coruja de Minerva era um símbolo de sabedoria. Para Hegel, esse animal somente voa no crepúsculo. Dessa forma, ele quer dizer que o entendimento só acontece em retrospectiva. Nunca para frente, para trás. Olha só. Hegel adverte contra o otimismo de desenvolver ideias sobre os rumos do futuro. Não. Ele também dá um aviso sutil contra a sua outra famosa observação. O início do Estado moderno é o fim da história. É muito fácil vermos como a era mais progressiva, iluminada e racional de todos os tempos, afinal, né, acreditamos em democracia, direitos humanos, economia aberta e governo constitucional. Mas, como veremos nesse trabalho, essas não são de maneira alguma ideias simples e não são compartilhadas por todas as sociedades ou povos, nem mesmo hoje em dia. Os últimos 80 anos de história mundial viram o surgimento de novos estados-nação como resultado da retração e da descolonização imperial. Federações como a Iugoslávia, né, e a Tchecoslováquia se fragmentaram em novos estados, assim como a ex-União Soviética. O desejo pela soberania nacional também é forte em lugares como Quebec, Catalunha, Kurdistão e Caxemir. Ainda assim, enquanto os povos lutam por seu Estado, outras nações desejam federações e uniões políticas complexas. As últimas 3 décadas viram a criação da União Europeia, que aspira a maior união política, bem como a área do NAFTA e muitas outras organizações para a cooperação regional. Velhas ideias de soberania estatal têm um papel incômodo na nova política mundial de soberania compartilhada, né? Cooperação econômica, globalização. O ponto de vista do Hegel parece muito pertinente aqui. Não podemos prever como os outros vão nos ver no futuro, nem se aquilo que nos parece senso comum será visto como plausível para os nossos descendentes. O último parágrafo diz o seguinte: fazer com que o presente faça sentido exige o entendimento da variedade de ideias e teorias políticas concebidas ao longo da história. Essas ideias servem como uma explicação das possibilidades do presente, bem como uma advertência contra o excesso de confiança em nossos próprios valores políticos e nos lembram que as exigências pela organização e governança da vida coletiva da sociedade mudam de maneiras que não podemos prever com certeza. Conforme surgiram novas possibilidades para o exercício de poder, também surgirão novas demandas pelo seu controle e pela prestação de contas, e com elas virão novas ideias políticas e teorias. A política tem a ver com todos nós, assim como todos devemos estar envolvidos nesse debate. Tudo bem. Alguém tem alguma coisa? Acho que pelo menos não escreveram nada. Bom, então vamos fazer aquilo, né? Vamos desligar e aí eu vou para outra face do tratamento, dar continuidade a essa outra face do tratamento. Então já vimos pelo segundo mês de semana, né, pela parte natural, processo natural, a fé correta, o espírito guardião. Hoje nós vamos ver sobre o Jorei, tá certo? Então, poucos minutinhos, hein? Tá bom? Vamos lá. Dar essa outra face do tratamento. Já vimos no segundo mês de semana, né, pela parte natural, processo natural, a fé correta, o espírito guardião. Hoje nós vamos ver sobre o Jorei. Se acontecer, tá com vontade de... Então, poucos minutinhos, hein? Tá
minimizar essa face do tratamento. Já vimos já conseguido isso chamando arte natural, espaço natural, efeito correto, espírito Ó, não apareceu, não. Não apareceu, a gente tentou agora, não fechou. Não está demorando. E aí, acabou saindo dizendo que eu não estava com a minha. Pô, sacanagem. Quem manda, pô? Você está ajeitando lá agora. O pessoal vai falar isso. Não apareceu, a gente tentou agora, não fechou. Pô, sacanagem, então. O que eu posso fazer, pô? Não, ele devia ter saído dizendo que eu não estava com a minha. Pô, sacanagem. Ah lá. Sacanagem. Ué, você não parou o vídeo? Como? Parei. Não, tá, não parou. Não, então agora eu tô vendo que eu não posso fazer nada, porque ele tá continuando. Só quando ele parar aqui que eu posso fazer a edição, botar o nome da coisa. Não tem um lugar que encerra, não? Encerrei já. Ah, Mas é que tem hora que custa pra você. É bom, não gosto de ficar explicando muita coisa.